Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa aula discutindo ainda sobre os fundamentos do serviço social na contemporaneidade, certo? É um texto, Os Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social Brasileiro na Contemporaneidade. Inclusive, esse texto eu enviei ele para vocês, né, via WhatsApp, pedi para vocês fazerem um resumo, que é o resumo avaliativo. É um texto da professora Maria Carmelita Yazbek. A Maria Carmelita Yazbek é professora da Faculdade de Serviço Social da UNLP, né, na Argentina, e também da PUC em São Paulo, tá bom? A PUC, lembrem-se, foi a primeira, né, ainda faculdade que criou o serviço social no Brasil em 1930. Não podemos esquecer desse detalhe. E aí a professora Carmelita Yazbek, ela traz a discussão seguinte, né? Ela traz explicando que o texto coloca em questão os fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social brasileiro na contemporaneidade, particularizando as décadas de 80 e 90, né? Por quê? Porque ela diz que os primeiros anos do século XXI, algumas referências acerca do serviço social latino-americano também serão apresentadas, parte do pressuposto de que a profissão e o reconhecimento que a ilumina se explica no movimento da sociedade, ou seja, dentro do movimento da sociedade que o serviço social ele vai se emergindo e ele vai se modificando. Sociedade que é produto das relações sociais, né? Essas relações sociais a gente tem compreensão que é fruto, né, desse meio de produção que nós vivemos, porque nós sempre temos que levar em conta, né, esse meio de produção capitalista, porque a partir dele e, na verdade, do encontro do trabalho com ele é que surge o nosso objeto de trabalho, que é a questão social, de ações recíprocas dos homens entre si no complexo processo da reprodução social da vida. O mundo social é um mundo de relações. É muito importante quando a autora traz essa concepção, principalmente para nós assistentes sociais e futuros assistentes sociais. Por quê? Porque dentro desse tecido social nós temos a compreensão de que as relações sociais elas se emergem, né, a partir aí dessas contradições que são postas, né, dentro do tecido social. Ela ainda traz a concepção de que são múltiplas as mediações que constituem o tecido de relações sociais. Que mediações são essas? Comumente a gente costuma dizer assim: a assistente social garante direito, a assistente social não garante direito. A assistente social viabiliza, né, o acesso aos direitos, a assistente social mediatiza o acesso a direitos sociais. Então, assim, por isso que ela diz, são múltiplas as mediações que se constituem no tecido das relações sociais. Por quê? Porque nós percebemos, por exemplo, as contradições que existem dentro da sociedade e a partir dessas percepções nós vamos criar estratégias para poder mediar, né, a atuação de um sujeito com o outro, da vida e suas expressões materiais e espirituais. Essas relações que constituem a sociabilidade humana implica âmbitos diferenciados e uma trama que envolve o social, o político, o econômico, o cultural, o religioso e as questões de gênero. Ou seja, dentro dessas relações sociais a gente tem que compreender que várias questões são tidas como pautas e que essas pautas elas são necessárias de fato a gente poder ter a concepção, né, para a gente poder aí avançar. E aí continua. Dimensões com as quais se defrontam cotidianamente o serviço social, né? A gente percebe que nós trabalhamos, né, na educação, na saúde, na assistência, na previdência social, e dentro desses espaços que nós atuamos, nós temos aí uma concepção de direito e que esse direito ele deve ser viabilizado. Por exemplo, se uma mulher, né, ela está sofrendo violência doméstica, ela tem o direito de ser amparada pelo Estado, né? E nós assistentes sociais temos o papel de viabilizar esses direitos, né? É super importante essa concepção porque de fato é a partir daí que nós criamos uma proporção de mediações, né, para trazer aí um sentido de fato de cidadania. E dando continuidade, que envolve esse processo de produção e reprodução social da vida e suas expressões materiais e espirituais.
É interessante quando a autora diz isso, porque a partir do processo de produção capitalista, quando o sistema capitalista ele está produzindo, né, a matéria, e a partir